Live Mais. Live Entrevista. É isso mesmo, a partir de agora começa o nosso Live Entrevista. Ela já está aqui, posicionada, a Viviane Lopes, que é psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Campos. Vou aproveitar e vou dar uma boa tarde para ela ainda, né? Ainda não estamos boa noite. Uma boa tarde para você, Viviane. Eu vou dar boa tarde também para o Paulo, que eu tive que resgatar lá do Live Notícias, para poder fazer essa entrevista junto comigo, te entrevistar, Viviane. Primeiramente, uma boa tarde. Paulo, eu posso já fazer a primeira pergunta? Já? Você pediu uma boa tarde. Vamos dar uma boa tarde à doutora Viviane, a nossa psicóloga e coordenadora. É um prazer estar aqui falando de um assunto, gente, que hoje é imprescindível para a saúde mental de todos, né? Aí eu já te disponibilizo a fazer a primeira pergunta, Pedro, com toda a minha educação. Vamos lá. Viviane, deixa eu te começar perguntando, o que seria o esgotamento emocional? Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento psicológico e assim poder levar até os nossos ouvintes a possibilidade de se autoanalisarem, de refletirem sobre os temas que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui e poder contribuir de alguma forma com os nossos ouvintes. Então, hoje o nosso tema, né, e a primeira pergunta aí é sobre o esgotamento emocional. Nós temos visto, né, que as pessoas estão experimentando uma forma de esgotamento que vai para além daquele cansaço físico após um dia de trabalho. Com o passar dos meses e do ano, com a correria, com a agitação, é normal que a gente experimente um cansaço, né? E geralmente a gente tira férias, descansa e a gente volta renovado para as nossas atividades, as nossas tarefas. Mas o que acontece no campo emocional? Muitas das vezes nós não observamos as nossas emoções, a gente vai suportando, a gente vai se colocando num lugar de que precisamos aguentar, de que a vida é assim, e a gente vai tolerando as situações, as frustrações, as experiências emocionais às vezes mal resolvidas, e isso vai levando emocionalmente essa pessoa a um estado de esgotamento do campo emocional, que, claro, afeta o físico. A pessoa chega num ponto que ela dorme e acorda cansada, em que muitas das vezes também pode afetar o sono, e ela cochila e perde o sono no meio da madrugada, não para de pensar em várias coisas, em várias preocupações, em várias situações. São algumas características desse esgotamento emocional. Esgotamento emocional a gente poderia sintetizar para o estresse agora, não é? Porque é comum hoje em dia cada vez mais estarmos estressados, é a palavra que a gente adquiriu há um tempo atrás. E esgotamento emocional, por exemplo, a pessoa que estuda e trabalha e que tem que chegar em casa, ainda tem que fazer o seu almoço do outro dia, tem que cuidar de filho, ela vai chegando a um ponto e eu estou estressada, meu Deus do céu. Aí isso pode levar a uma depressão? Pode. O esgotamento emocional leva a pessoa a uma perda de sentido existencial. E essa perda de sentido, ela traz esses sintomas, essa experiência depressiva. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, a primeira dica, assim, que eu deixo para os nossos ouvintes é um autoconhecimento das próprias emoções e da própria realidade. Nós tomamos como normal essa vida agitada, essa vida acelerada, essa correria para lá e para cá, e muitas vezes somos influenciados pelas tecnologias a acreditar que nós precisamos dar conta de tudo. Precisamos ser excelentes mães, estar presente, dar conta de todas as demandas, excelente dona de casa, esposa, mulher, trabalhar fora, muitas das vezes em mais de um vínculo, e achar que é possível dar conta de tudo.
E muitas das vezes o primeiro sintoma desse esgotamento, ele vai aparecer na angústia de não estar dando conta de todas as coisas, né? Ah, porque eu não tenho tempo para me cuidar. Ah, porque eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Ou sentimento de culpa diante de algumas coisas que não deu tempo. E padrões que nós mesmos colocamos em cima de nós, né? Assim, então, como nós podemos olhar para a nossa realidade, para as nossas demandas e entender o que é prioridade? O que eu, com as minhas características, eu posso dar conta? E se eu não der conta, como eu posso terminar aquelas tarefas ou distribuir aquelas tarefas ao longo da semana, ao longo dos dias e ficar tudo bem na minha mente, emocionalmente, sem esse sentimento de culpa? Aproveitando no assunto, Viviane, qual seria a diferença entre o cansaço normal e esse esgotamento emocional, né, que a gente está falando? Então, assim, nós acordamos, nos envolvemos com as nossas atividades e é natural que ao final do dia nós nos sintamos cansados, né? E após então uma noite de sono bem dormida, no outro dia a gente amanheça renovado para as nossas atividades, né, do dia seguinte. O sintoma do esgotamento emocional, ele se difere desse cansaço quando você não consegue se desligar, né? Há um hiperfoco nas preocupações, nas demandas, né? Uma característica até de ansiedade, um pensamento acelerado, em que mesmo quando eu chego em casa ou eu durmo, eu não consigo desacelerar a minha mente para que o meu corpo possa relaxar, a minha mente possa relaxar e eu possa encontrar esse renovo físico e mental para os desafios de um novo dia. Perfeito. Só para esclarecer até para os ouvintes, vou até repetir, né? A Viviane Lopes, ela é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Estácio, ela que hoje está conversando com a gente sobre o esgotamento emocional, Paulo. E também se você quiser fazer alguma pergunta, Viviane, o nosso WhatsApp é o 22 997971007. Eu vou para um rápido break, na volta a gente continua essa conversa, viu? Live Mais, Live Entrevista. É isso mesmo, e a gente continua com a entrevista aqui com a Viviane Lopes, ela que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Estácio Campos. Paulo, você falou até aqui durante o intervalo em off que você tinha uma pergunta para fazer para a Viviane, né? A gente sintetizando toda essa questão do esgotamento emocional, com cansaço natural, a gente tem hoje um vilão que é tecnologia, quando a gente fala em dependência do celular na vida das pessoas, das crianças. Hoje, nós demos a notícia agora que a Austrália já tinha proibido jovens de 16 anos a utilizar redes sociais e agora também outro país lá da Europa. E é uma tendência, porque cada vez mais o jovem, não é? ele tem isso aí, e a gente vê já esgotamento emocional em jovens. Mas vamos sintetizar. Essa ferramenta, ela hoje provoca, né, um esgotamento, porque as pessoas querem ser uma coisa que não é na internet, né? Aí lida com a realidade. E essa tecnologia cada vez agora, por exemplo, está estudando, não, o ChatGPT faz para você. Isso tudo, essa facilidade, no fundo, Viviane, não é o correto. Você te facilita muito, e conhecimento a gente tem que buscar no dia a dia, como também superar os seus próprios problemas, né? Exatamente. A tecnologia, ela é um avanço, um ganho muito grande que a gente teve, né, na nossa sociedade moderna, mas a gente precisa saber usar, saber dosar, porque a tecnologia, o celular, as redes sociais, ela não substitui o olho no olho, o bate-papo, né? A roda de conversa, a interação das pessoas. E o que tem acontecido é justamente uma substituição. Nós vemos
às vezes até em restaurantes, né? A família tá ali esperando o alimento e cada um no seu celular. Conversando entre si ali na mesa. E às vezes Isso até que é o pior. trocando informações, né? E como você disse, né? Alguns países já têm se posicionado aí, principalmente com relação a esse estímulo direcionado às crianças. Porque a gente acaba ficando submetida a um excesso de informações visuais e de informações, conteúdos, né, cognitivos que acabam gerando um cansaço mental. E isso faz com que o nosso raciocínio fique lento, a nossa memória, né, afeta a capacidade de memória, de aprendizado. E nós ficamos muito visualmente com leituras muito dinâmicas, muito rápidas para tudo, né, que a gente vai fazer. Isso mesmo. Até essa questão aí, né, da gente querer, né, ter uma vida mais relacionada a essas redes sociais, é aquele que a gente chama de ter uma vida instagramável, né, que tudo se torne uma beleza para estar ali nas redes sociais. Mas eu queria saber, como que a gente consegue prevenir esse esgotamento na nossa rotina moderna? É o que a gente tem ouvido bastante também, né, e isso é muito sério para a psicologia, que é a gente buscar desacelerar. Buscar uma vida com mais qualidade e menos quantidade. Esses dias eu li um livro, se eu não me engano o nome era O Segredo da Vida Simples, algo mais ou menos assim, falando justamente a esse resgate das experiências, né? Muitas das vezes a gente pergunta para o nosso filho, o que você quer ganhar de aniversário? E a gente fica preso nessa experiência material. Nosso dia de folga a gente faz o quê? Vamos lá pro shopping. E o shopping você anda nos corredores procurando gostar de algo para adquirir, né? Não gostou de nada? Vamos tomar pelo menos um sorvetinho? Vamos fazer um lanche no final? Então, assim, como a gente pode trocar, né, essa experiência tecnológica, essa experiência material, por experiências mais relacionais? E dentro desse quadro que você colocou aí muito bem, as pessoas hoje em dia, elas estão esquecendo que existe um pôr do sol maravilhoso, né, que você tem o jardim, quem tem planta, né? Dizem que uma ótima coisa é a pessoa cuidar de plantas em casa, né? Ter o seu jardim, a sua horta, ter aí uma vida ainda lá atrás, né, do século XX, porque nós já estamos no século XXI, né? Então, são trabalhos que às vezes a criança, por exemplo, eu adoro quando um pai leva uma criança para tentar andar de bicicleta, para jogar uma bola, porque antigamente as pessoas, o casal quando começou a vida lá nos décadas de 90, 80, era o quê? Videocassete para as crianças, né? Ia na locadora, pegava 10 filmes mas eram filmes legais, né? Eram filmes bacanas. Hoje a gente não sabe o que nosso filho está vendo na internet. E não tem jeito. E você já reparou que tem tantas opções que às vezes você passa horas escolhendo ali nos streams o que você vai assistir e não de fato assistindo alguma coisa. Você vai perdendo aquilo. Ou acaba assistindo o que você já assistiu. Também, não é? E essa dependência de estarmos... outras pessoas dizem, eu não consigo dormir. Fica com a tela do celular à noite até cair no sono. Perde o sono. Né? É muita dependência. Agora, esse esgotamento emocional não é só disso aqui, né? É a correria do dia a dia, não é isso, Viviane? E até das relações, né? Também. O luto, por exemplo. Quando você lida com o luto, a perda de uma pessoa, da sua família, um ente querido, um animal. Tem gente que, né? Um animal de estimação que você perde. Como vencer o luto? Na verdade, assim, nenhum de nós estamos preparados para lidar com as perdas, né? E o luto, ele é um desafio individual para cada pessoa, né? A forma como ela lida com a perda, o significado daquela pessoa. E há também os lutos, né? De uma prova que você não passou, de uma decepção, de né? De uma demissão. Uma demissão de emprego. Um desligamento do trabalho. Então existem os lutos de outras formas, né? Na psicologia se fala muito que nós estamos vivendo uma sociedade atual que não sabe lidar com as frustrações.
Então, diante dos lutos, das perdas, dos nãos, as pessoas muitas das vezes entram numa intensidade emocional, né, e não dão conta de lidar com aquilo. Acabam entrando num quadro depressivo, acabam, né, se automedicando para não lidar com aquela experiência. Porque diante de situações como essas que a gente citou aqui, não tem como você não ficar triste, não doer. Né? Um término, ele dói. Você ser demitido... Quantos feminicídios a gente vê hoje porque os homens não aceitam o término com a sua mulher? O Brasil está com números absurdos de feminicídio. Isso retrata uma sociedade que cada vez mais ela está olhando só para o próprio umbigo. E as pessoas querem aquele retorno, como você falou, rápido. Eu quero o meu retorno rápido. Não sabem lidar com essas frustrações. E às vezes simples atos podem te ajudar a relaxar esse esgotamento. Você falou em simples atos, aí eu lembrei, né? O se colocar no lugar do outro. Hoje, o que está acontecendo com as redes sociais? Como você não está vendo o outro, você vai lá e comenta o que você quer. Julga. E às vezes falas tão agressivas, né? Desnecessárias. Se você não tem ali algo de bom para contribuir, para elogiar, seria melhor que nem comentasse. Porque crítica vem sempre aquela história. Crítica é para falar mal. Existe a crítica para falar bem. Né? Agora, Viviane, quando que a pessoa acha que ela tem que procurar? Isso aí é o que? É alguém que vai falar para ela? Ela pode ela mesma se tocar? Ajuda de um psicólogo. Quando que essa pessoa... Não, eu vou procurar um psicólogo, eu preciso. Olha, primeiramente, a questão emocional, nós não precisamos e não devemos esperar estar adoecidos para procurar um profissional. Assim como nós cuidamos da nossa saúde física, né? A gente faz atividade física para, né, ter funcionalidade, conseguir subir, descer bem, né, ganhar massa muscular para a gente envelhecer bem. A gente faz acompanhamento nutricional para que a gente esteja com, né, não só melhor, se alimentando bem, mas esteja com o nosso triglicerídeo, com as nossas taxas adequadas, né? E a nossa alimentação contribui diretamente com isso. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente não tem que esperar estar numa depressão profunda para procurar um profissional. Então, nós procuramos para cuidar da nossa saúde mental, promover a nossa saúde mental, aprender a lidar com as nossas emoções antes de estar adoecido. Mas se você, né, então qualquer pessoa pode procurar, né, e fazer terapia, fazer o acompanhamento psicológico, mas se você não procurou dentro desse quadro e você se encontra, você ouvinte, né, num quadro de muita ansiedade, se você se identificou com o tema de esgotamento emocional, se identificou com, né, as questões que nós discutimos aqui hoje, para você se torna urgente procurar um acompanhamento profissional. É importante que você cuide de você, para que você esteja bem, para cuidar daqueles que você ama, né, e que estão à sua volta e que dependem de você. A síndrome de pânico, então, pessoas que têm a síndrome de pânico é um negócio, né, muito alarmante. E agora, tem a questão, vamos dizer, a questão financeira. Às vezes as pessoas têm um salário que não se adequa a procurar um profissional. Olha, mas eu estou sem dinheiro. E existem trabalhos aí, a gente sabe, de utilidade pública. A Estácio mesmo tem um trabalho de atender, principalmente jovens, adultos, qualquer idade. Você criança, tem um trabalho sobre interessante, pode então, falar sobre isso. O município ele tem a rede de saúde mental, né? Então nós temos aí os ambulatórios públicos municipais e as universidades têm as clínicas escolas, né? Vou falar da Estácio. Nós temos o serviço de psicologia especializado, aberto à comunidade. Então, assim, né, os pacientes são atendidos pelos alunos que estão nos últimos períodos, né? A faculdade de psicologia são 5 anos de formação, 10 períodos. Então, o aluno que está no último ano, ele começa a atender com a supervisão, né, de um professor, né, experiente na clínica.
E é aberto, né? Qualquer pessoa, você ouvinte, pode vir até a Estácio, perguntar onde é o serviço de psicologia, fazer o seu cadastro. Às vezes tem uma fila de espera, Isso. mas tem uma rotatividade rápida. Hoje a gente funciona com valor social de até no máximo R$30, Na né? consulta? Na consulta. É um bom então valor, esse né? valor é negociado com o paciente, respeitando aí a realidade do paciente. Boa. Então o aluno faz, né, essa negociação do valor e a gente atende crianças, adolescentes, adultos. Hoje a gente tem também um serviço tanto para crianças também atípicas, né? E tem contribuído bastante com a nossa sociedade. A gente tem visto que a cada vez mais o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, a gente tem vários níveis e não sei, talvez pelo avanço dessa detecção desses problemas, né, hoje a gente vê muito mais crianças, né, adultos até que são autistas que não sabiam descobrir o que são. Sofreram durante tantos anos, né? Por algumas características pessoais. O bullying, a gente não falou do bullying, né? O bullying provoca o esgotamento, assédio moral no trabalho, isso tudo vai... Gera muito sofrimento, Não é? né? Psíquico, emocional, né? Nós somos seres sociais, nós fomos Precisamos feitos, viver em sociedade. Precisamos, né, viver em sociedade, acolher, viver bem, respeitar a diversidade, as diferenças. Boa, né? essa aí é muito boa. Respeitar as diferenças. E eu vou aproveitar, já que você falou, né, que o pessoal se interessar pela questão do tratamento psicológico, vou aproveitar também, já que o pessoal também se interessa pelo tratamento psicológico, e aí, você que se interessou pelo curso de psicologia, ela também está aqui, a Fabíola também está aqui, vou aproveitar, vou pedir para ela, para poder falar um pouco sobre como o ouvinte da Live FM vai poder ingressar nesse curso. Fabíola, uma boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Revendo meu grande amigo Paulo André. Tempo bom de faculdade, né? Nossa. Tempo bom. Hoje eu tô do outro lado, né? Mas eu também já estive aí no lugar de vocês. Bem, então vamos lá. Eu sou Fabíola Duarte, sou consultora educacional da Estácio. E eu sou responsável, né, pelas matrículas e... Quem quiser estudar é só me procurar. A gente vai resolver bem isso aí. Mas, na verdade, hoje o curso de psicologia a gente tem hoje na modalidade presencial, tá? E a gente está, inclusive, numa campanha muito boa, que é 70% de desconto no primeiro semestre e, a partir do segundo semestre, 60%. É uma campanha bem bacana. Eu vou aproveitar também... E vou anunciar aqui, eu acho que a Estácio já começou a fazer essa divulgação, mas, né, junto com a coordenadora aqui, a gente vai divulgar o curso de terapia ocupacional. Olha só, bacana. Isso, exatamente. A gente está com a nossa primeira turma de terapia ocupacional. Então, assim, as duas profissões andam juntas, né? Então, Campos ainda não tem essa profissão, assim, esse curso. Então a Estácio vem saindo na frente aí e vai ser na modalidade semipresencial, onde vai dar mais flexibilidade para aquela pessoa que de fato quer iniciar o estudo, e é uma grande oportunidade. Está muito relacionado com o que nós estávamos falando antes, que é o TEA, né? Muitos dos tratamentos são de terapia ocupacional. A demanda é muito grande e nós temos pouquíssimos profissionais na área atuando aqui. Então, assim, é uma grande oportunidade. Bom, foi um prazer falar com a Viviane, com a Fabíola aqui. Olha, eu desejo a vocês uma boa tarde. A Live FM está de portas abertas para qualquer momento que vocês queiram voltar aqui, falar um pouco mais sobre tanto a questão do cansaço, né, do esgotamento emocional, quanto de outras questões psicológicas e de outros cursos também que a Estácio tem para oferecer. Eu vou pedir a Viviane Lopes, né, para deixar um recado final, um recado para animar, um recado: eu vou vencer, como eu posso fazer, né? Vou te pedir uma definição difícil, mas como eu vou sair desse esgotamento? Eu sempre digo, né, que o ser humano, ele é muito lindo, né? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos são aquilo que dão sentido à nossa vida.
e muitas das vezes no desafio de viver, porque viver às vezes é desafiador, né? Nós acabamos permitindo que essas emoções, elas acabem se descontrolando e muitas das vezes nos adoecendo. Mas assim, há um caminho de autoconhecimento, há um caminho de ajuda profissional, há um caminho, né, de tratamento, não só psicológico, mas medicamentoso, com acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, hoje existe a equipe, né, de profissionais de saúde que estão aí para nos ajudar. E assim, independente do quadro que você está passando, é possível vencer. Independente da fase que você está passando, seja um desemprego, seja um luto, seja um término, seja uma perda que nós às vezes não temos como prever, né? A dor, o sofrimento que você está passando, mas é uma fase e é possível sair dessa fase, né? Então, assim, o tempo sozinho não cura. Se você precisar de ajuda, como nós falamos, né? Existem os profissionais pelo plano de saúde, particulares, mas também existe a rede pública. Então, existe possibilidade que alcança todas as realidades. Mas busque ajuda, não se entregue, não desista da vida, não desista de você, porque a vida é muito bonita, né? As relações, a família, e você pode viver ainda, né, o que há de melhor para sua vida. E resumindo, tudo passa na vida, tudo passa. Pedro, obrigado. Agradeço. Viviane, muito obrigado a você, tá? A Fabíola também. Rádio Live, onde você estiver.